Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí Espírita. Eu sou Antônio Antunes e neste programa nós iremos conversar com a Aglaé Silveira. A Aglaé é médium, trabalhadora de casa espírita, ela é colaboradora da Rádio Boa Nova e também é formada em psicologia. Antes da gente começar o programa de hoje, eu quero lembrar você que este programa tende a ser mais um bate-papo do que uma entrevista. E eu vou tentar conhecer as histórias e as experiências mais marcantes dos meus convidados. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like neste vídeo, e se você, por algum acaso, estiver ouvindo esse programa através do seu agregador de podcast, não se esqueça de se inscrever no programa, de assinar o feed do programa, tá bom? Então, vamos chamar a Aglaé aqui para a nossa conversa. Olá, Aglaé, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Antônio. Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? E eu, como é costume aqui no programa, eu costumo perguntar duas perguntinhas que são as mais difíceis do programa, né? Qual que é a sua idade e onde você nasceu? Eu tenho 73 anos e nasci na cidade de São Paulo, no bairro do Jardim São Paulo. No bairro de Jardim São Paulo, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo. Né? Isso. E você sempre viveu aí na Zona Norte, né? Ou chegou a morar em alguma outra cidade? Não. Não. Eu sempre morei em São Paulo e sempre morei na Zona Norte. Eu moro em Santana desde que eu era muito pequenina. Pequenininha. E, Aglaé, eu sei que você é médium, né? E eu também sei que você, desde pequenininha, você tem a experiência de enxergar os espíritos que nos rodeiam, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber quando que foi a primeira experiência de visualizar, qual que foi a primeira lembrança desse contato com o mundo espiritual? Olha, eu posso te contar algumas, mas foi minha mãe quem me contou, porque eu era muito pequena, eu não tenho a memória cognitiva dessas experiências, mas foram experiências muito marcantes para mim. Que a minha mãe conta, que talvez seja a primeira, porque quando eu era pequena, Antônio, eu via os espíritos e não me causava espécie ver os espíritos. Para mim era normal. Então, a minha mãe, eu devia ter por volta dos 2 anos de idade, a minha mãe estava me dando uma madeira, quando ela viu que eu olhei para trás e comecei a sorrir. Então, ela tirou a mamadeira da minha boca e falou assim, o que foi? E eu disse, é a vovó Alcina. Você vê, a Alcina não é um nome muito comum, e nem lá em casa nós tínhamos o hábito de colocar fotos de pessoas que já haviam desencarnado. E a minha avó havia desencarnado quando meu pai tinha 12 anos. Tá. Então você não... seu pai tinha 18 anos, ele era novinho, não era nem Meu pai casado. tinha 12. 12 anos. 12. Então era bem novinho. Era. Tanto que ele perdeu o pai aos 12, ou a mãe aos 12, o pai aos 13, e foi criado num colégio presbiteriano. Tá. E aí você viu a sua avó. Sim. E aí, e sua mãe? A sua mãe se assustou? Como foi a reação dela? Não, graças a Deus, porque às vezes eu fico imaginando o que teria acontecido se eu tivesse nascido num lar não espírita. Eu nasci num lar espírita, minha mãe era espírita, meu pai também, eu tinha uma tia, irmã dele, que morava junto, que também era espírita, então foi uma coisa muito natural. A minha mãe sorriu e perguntou para mim para onde ela foi. Eu apontei a janela, ela foi para lá. E você disse que seus pais eram espíritas, eles eram médiums também? O meu pai, sim, era médium, né? E a minha mãe, ela frequentava. Qual que era a espécie de mediunidade que o seu pai tinha desenvolvido? Era também de enxergava? Era só de... Porque a gente sabe que tem várias espécies, né? Sim, várias... Então, meu pai não, meu pai era da passividade para
espíritos, né? E só lá em casa, só quem via era eu mesma. Aí você que contava as histórias do que você estava enxergando além da matéria. Isso, e como meus pais nunca me assustaram, nunca me disseram que não era natural isso, eu convivia com isso de uma forma natural. Sempre, então acabou crescendo, enxergando o mundo espiritual de forma natural, né? Isso, Sem aquele sobressalto que às vezes algumas pessoas que não nascem com esse conhecimento dentro de um lar que tem esse conhecimento acabam, né, às vezes se assustando, né? é Então você verdade. sempre viu com naturalidade o mundo espiritual, né? Sim, Legal, sim. legal. E aí você fala, então essa foi a primeira experiência como criança, né? E teve Sim, alguma outra experiência ainda na infância? sim. A minha mãe, domingo nós íamos almoçar na casa da minha avó. A minha mãe me trocava e eu era muito levada, né? E ela me punha dentro do berço, que eu dormia até uns 4 anos no berço. Ela me punha dentro do berço, que era para eu não me sujar, não me amassar. E ela, às vezes, entrava no quarto e estava brincando com as entidades espirituais. Então ela me disse assim: quem é que você está? Com quem você está brincando? Eu falei: eu estou brincando com o titio. E ela falou: como é que é o titio? Eu falei: ah, ele tem uma barba assim, comprida, né? Só que eu falava errado. Mas aí ela falou assim: é, e como é que ele chama? Eu falei: chama Jaquim, que era Joaquim. Hum. E esse Jaquim, ele era alguém conhecido? Sim, a minha avó, inclusive, minha avó materna, eu havia conhecido quando ela era menina na fazenda, que ela morava na fazenda em Ribeirão Preto. Então, Tá. ela conhecia ele. Então sua E mãe sabia quem era o Joaquim. sabia. Quando você falou, é o Joaquim, ela falou, ela identificou quem era Sim, aquele espírito com quem você estava brincando. sim. Havia outros, parece até que eu estou inventando, mas era verdade, eu Não. brincava com os espíritos. E havia outro, ele era hindu, ele tinha um turbante, uma pedra azul muito grande. Eu via essa entidade até quando eu estava adolescente. E ele chamava Shidere. E eu falei para minha mãe que eu estava vendo que tinha uma pedra aqui. Aí ela falou assim para mim: como é que ele chama? E a minha mãe disse que eu nunca me comuniquei por palavras, eu me comunicava mentalmente, né? Então ela disse que eu fiquei quieta, assim, pois ele falou que chama Chico, porque eu não sabia falar Shidere. Mas por causa da pedra, ela conheceu. E também era um espírito conhecido da família ou era quem era esse espírito? Ele frequentava a reunião que meus pais frequentavam, porque os meus Ah, pais não frequentavam o centro espírita. Naquela época havia muito pouco. Então era uma reunião familiar na casa de uma pessoa. Então eles conheciam ele de lá, porque havia médiuns videntes que o descreviam. tá. Não, o Américo, que a gente conversou com ele no programa passado, ele conta, né, que inclusive o Centro Espírita Mãos Unidas, ele começou na casa da dona Gesilda, né, que Sim, era a cunhada do cofundador lá do centro. Então era realmente, há alguns anos atrás, eram comuns essas reuniões, né, e sim, dentro das casas das pessoas. Hoje, que é mais tradicional, você ter o centro espírita, que a gente frequenta a palestra pública, né? certo. E os trabalhos todos que são desenvolvendo dentro do centro espírita, né? E esse espírito hindu, Shideri, é isso o Shidere, nome? Então isso. ele era um dos espíritos que fazia parte desse grupo de estudantes de Espíritos que estudar. frequentavam a reunião, isso. Eu Legal. ouvi até a adolescência. Um Você dos até. últimos, até a minha adolescência, porque um dos últimos espíritos que eu vi, porque depois da adolescência aí era muito mais raro, foi Tá. ele. Eu acordei Uhum. e ele estava me olhando para mim sorrindo, e a pedra brilhava muito.
Eu olhei sorrindo para ele também, porque ele era uma pessoa muito boa, e eu não tinha medo, né? Eu acho que eles me protegiam porque eu era criança e nunca vi nenhuma entidade espiritual ruim. Tá. E aí eu ri para ele também, mas foi uma das últimas entidades que eu vi. É interessante, né? Porque a gente sabe que é muito comum a criança enxergar durante a fase infantil dela, porque ela está naquele processo de aterrar, né? De se desligar do mundo espiritual e ficar mais na matéria. E aí é muito comum, né? Crianças terem essa experiência e depois da infância perderem, né? É muito comum isso. Não, eu continuei, inclusive, até bem pouco tempo eu via o espírito, só que não era com a mesma frequência, né? Mas eu tinha, assim, uma vidência um pouco fora do comum. Nas reuniões espíritas, então, eu via muito. Tá. E lá na infância, né? Você teve alguma experiência também que você lembra, que era uma experiência que te marcou também com relação ao mundo espiritual, além dessas que você contou? Você lembra de alguma outra coisa? Não, eram todas muito suaves. Eu via a minha avó paterna com muita frequência. Então, na infância, eu não tenho nada para contar que falasse assim, olha, eu me assustei, eu fiquei com medo. Não. Não, sim, mas assim, alguma coisa que você lembra, alguma coisa engraçada, sei lá, Sei, não, eu lembro, Antônio, eu já era casada. Eu era jovenzinha, mas era casada. E eu morava num apartamento e eu fui da cozinha para o quarto para pegar alguma coisa, não me lembro agora. Mas no meio do caminho eu me lembrei, eu esqueci alguma coisa na cozinha. E virei para o outro lado, para onde eu estava vindo. E tinha um espírito que estava vindo atrás de mim, e nós demos de cara um com o outro. Tanto eu assustei com ele, que ele assustou comigo, mas foi uma coisa assim, engraçada, não foi ruim, não. Não é nada assim assustador, foi mais engraçado, né? Como se você estivesse dando de cara com alguém, assim, né? Exatamente. Ninguém tem alguém ali, né? Exatamente. E aí ele foi embora. Eu não sei porque sumiu, eu não sei. A Glaê tá assustando. Aí o pessoal fala, né? Tem medo de ver espírito, né? Mas aí foi a Glaê que assustou o espírito e o espírito assustou a Glaê. Nós nos assustamos um com o outro, porque ele não esperava que eu voltasse. Ele não esperava. Legal. E aí então você via a sua avó materna, como esqueci o nome paterna. dela? Paterna, é. Como que ela chamava? Vó? Alcina. Alcina. E você via ela com frequência, então. Mas se você só via, você lembra de conversar com ela? Não, ela não conversava comigo a não ser telepaticamente, porque a minha mãe mesmo disse que eu nunca conversei com espírito, assim, falando. Mas telepaticamente ela conversava comigo, sim. E você lembra de você ter conversas com ela, assim, ou era só coisa pontual? Não, pontual. Legal. Tá. Mais ela dando algum conselho, falando... Sim. Fica tranquila, faça uma oração, pense em Jesus. Ela é sua mentora ou não? Não. Não. Eu tenho até impressão, porque a minha avó disse certa vez, em reunião mediúnica, que ela estava esperando meu pai desencarnar para ela encarnar novamente. Ah, entendi. E o meu pai desencarnou com 61 anos. Então, eu acredito, e faz mais de 40 anos. Então, eu acredito até que ela tenha voltado, porque eu nunca mais a vi. Nunca mais. Legal. Tá. Agora, e assim, né? Aí você, na sua adolescência, você é de um berço espírita, né? Seus pais são espíritas, tal. E aí você, então, começou a trabalhar com a doutrina, começou a trabalhar com que idade? Dentro de casa? Com 16 anos, eu fiz, a pedido de uma casa espírita que estava precisando de evangelizador, eu fiz um curso de evangelização a pedido deles, porque a idade mínima era 18 anos. Eu tinha 16. Aí eles escreveram uma carta, eu fiz
esse curso e fui evangelizar nessa casa espírita. Tá. E essa casa não tinha ela não tinha ainda esse trabalho de evangelização ou ela já tinha? Já tinha. Ela É já que estava tinha. faltando evangelizador. Estava Ah, com pouco entendi. número de evangelizadores. Tá. Mas você já frequentava essa casa, então? Olha, essa casa era dirigida pelo Éder Fávaro, que é um Hum, nome muito conhecido, não só no meio espírita, como na Rádio Boa Nova. Foi tá. ele que me levou para a Rádio Boa Nova. Ah, entendi. Eu tenho É. 35 anos de Rádio Boa Nova, mas foi o Éder que me levou para lá. Eu E, tenho então. gratas recordações, porque foi lá que eu conheci o Amilcar Delchiaro Filho também, que é uma Ah, pessoa fora de série. legal. Então, então essa casa espírita que você foi trabalhar é dele, era ele, é dirigida por ele, né? Sim, E aí você começou já a trabalhar com a evangelização infantil, isso, de crianças tá? bem pequenas, Bem 4 pequenininha, anos. Porque 4 eu era anos, muito nova, né? tá? Você sabe que, né? Eu cresci, eu fui educado, né? Eu cresci, a minha educação formal foi num colégio católico, né? Hum, E aí você me falou, eu tô lembrando disso. Eu lembro que eu fui fazer catequese, né? Mas eu fui fazer catequese muito tarde. Eu já era mais velho. Eu lembro que meus pais, porque meu pai é espírita, a minha mãe, ela não era de família espírita, mas por causa do meu pai, ela se tornou espírita, né? sei, Mas assim, é aquele negócio, né? Quando você é criança, a gente ainda frequentava um pouco de religião católica, por causa do colégio católico e tal. E eu lembro que eu fui fazer uma catequese e a pessoa que dava aula de catequese era muito jovem também, sabe? E sei. era eu e meu irmão, né? Duas pestes, né? Meu irmão é mais do que eu, né? E assim, a menina não aguentou a gente, não, porque a gente acha que assim, a gente foi começar a fazer catequese com 11, 12 anos, e a menina devia ter uns 15 anos, sabe? Então era uma diferença muito pequena. E meu irmão Sei. ele era encapetado e eu ia no embalo. E a gente não. A menina chegou para meus pais e falou: não dá, Não não dá. dá, esses dois aí não dá, não. Então você começou realmente com criança menorzinha, porque você tinha 16 anos, então as crianças de 4, 5, 6 anos era mais fácil de lidar, né? A minha própria evangelização, eu comecei com 11 anos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tá, Quem me levou foi a irmã do meu pai. tá. E aí você frequentou lá, então fez a sua evangelização lá, e aí Isso, depois, com 16 anos, já começou a dar aula isso, de evangelização no centro. não sei. E aí você começou com crianças de 4 a 6 anos, né? Isso, E depois você você continuou a trabalhar com evangelização infantil, com jovens, como que foi essa evolução? olha, com o tempo, eu acabei trabalhando na Federação Tá, Espírita de São Paulo. E lá eu fui trabalhando com várias classes de várias idades, tá, cada hora com uma. Mas que eu gostei mesmo, aí eu já estava com uns 28 anos, eu uhum, gostei mesmo foi de evangelizar jovens, 15, tá. 16, 17 anos. Lá, Adolescentes, né? adolescentes, lá na federação. Eu gostava muito mesmo. Tá. E aí você trabalha. Então, com qual idade você começou na federação? Você Olha, lembra? eu não me lembro, mas fazia já algum tempo. Eu não comecei com jovem, eu comecei com criança. Depois Também é lá que na eu fui federação. na federação, eu passei a trabalhar na federação. Tá. E aí você trabalhou muito tempo com jovens? Trabalhei bastante tempo, eu gostava bastante, Hum, mas o departamento que eu trabalhava, Departamento de Infância e Juventude, hum. criou o departamento de pais. Tá. E aí o diretor da área de Infância, Juventude e Mocidade, ele chegou para mim e falou assim: você não quer é, coordenar o grupo de pais? Eu nunca tinha trabalhado com pais, né? Hum, Mas eu falei, tudo bem, vamos lá. Se é por hum. falta de coordenador, vamos lá. Eu tenho por hábito não deixar de lado os trabalhos que me oferecem.
Sim, não falar não para os desafios. Não falar não, não falar não. Aí eu fui, nos 3 primeiros anos, eu ficava aprendendo como lidar com adulto. E lá na federação, nós tínhamos muita gente. Por exemplo, 150 pais de sábado, 150 de domingo, que lá nós tínhamos evangelização no sábado e no domingo. Então, eu falei, bom... É um desafio. É uma classe, é o salão com 150 pais? Isso, era o salão, com 150 pais. E o trabalho com os pais é parecido com o trabalho que você ainda faz hoje, quando você fazia lá, que é orientar os pais com relação à educação dos filhos? Bem semelhante, só que agora eu tenho muito mais maturidade, né? Mais conhecimento. Já estudei muito, mesmo porque eu sou psicóloga. Então, no que eu me formei em psicologia, eu fui estudar as crianças, fui para explicar para os pais. Entendi. E assim, eu fico imaginando um salão com 150 pais e as perguntas, porque a gente, né, você começa a dar palestra, começa a surgir as dúvidas, né? Sim. E realmente, devia ser extremamente difícil, né? Lidar com todas as questões de pais, né? Bastante. 150 pessoas, né? Não, mas não era só eu que era expositora. Nós convidávamos expositores que tinham... sabe, que tinham experiências em diversas áreas, e eles vinham e faziam também a exposição, com direito à pergunta. Legal. É como se fosse uma reunião pública, né? Deveria ter a exposição e depois abre para os questionamentos. Para perguntas, exatamente. E você não imagina, nós começávamos nosso trabalho e nós fechávamos a porta depois da prece. A gente fazia a prece, abria a porta, entrava os pais que estavam lá fora e fechava, porque senão não ia dar. Tinha mais de 150. Entendi. Porque na federação é tudo muito grande, né, o número. É parecido com a Casa André Luiz, né? Que também, né? Aí você precisa de uma disciplina, de uma regra, né? Que senão realmente acaba não, né? E isso às vezes, as pessoas acabam não compreendendo muito, mas é importante a disciplina, né? No momento que a gente vai numa reunião espírita, né? Então e não cabia mesmo, viu, Antônio? Nós tínhamos 150 lugares. Nós chegamos a ficar com alguns pais em pé, mas é muito desconfortável, tanto para o pai como para o expositor, né? Eu imagino. Aí você, então, você foi estudar psicologia para você lidar com as crianças, para você estudar as crianças, é isso? Também. O que me chamou a atenção para a psicologia foi que eu fiz um curso de análise transacional, que é uma escola que foi trazida por Eric Berne. O Eric Berne, ele é um canadense naturalizado norte-americano, ele fundou essa escola. E eu gostei muito, eu fiz o curso, se bem que eu não tenha ido até o fim, não me formei, mas depois eu estudei a Pamela Levin, que é uma pessoa que estuda o desenvolvimento da criança, desde que ela nasce até o idoso. Então, eu comecei a estudar, e esses anos todos eu venho estudando. Não só na análise transacional. Basicamente, análise transacional. E o que seria a análise transacional, assim, em termos gerais? Qual que é a linha deles, dessa escola? Olha, o Eric Berne, ele queria ser psicanalista, que é a escola do Freud, mas ele não conseguiu, porque ele fazia a prova para entrar, e eles diziam que o pensamento dele era muito esquisito. Ele fez 15 anos a tentativa. No final dos 15 anos, ele disse, olha, se é esquisito, então eu vou desenvolver a minha teoria. E ele tem uma teoria que ele dizia assim, se uma criança de 10 anos não entendeu o que você está falando, então começa de novo, porque você tem que falar de um modo que as pessoas entendam. E é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Tá. Mas assim, aí a Pamela Levin, né? Sim. Ela é uma... Ela também segue a linha do Eric Berne? Ou ela... Sim, tá.
Sim, ela trabalhava com Eric Berne lá nos Estados Unidos, né? E ela fez 10 anos de pesquisa Tá. da sociedade numa cidade grande, numa cidade de interior e na montanha. E ela percebeu que o modo de se desenvolver é igual para todo mundo, não importa. Então, deixa eu ver se eu entendo. Então, a Pamela, ela passou 10 anos estudando o desenvolvimento das crianças em diversos locais, Sim. em cidades, em centros urbanos, em centros rurais e também em centros afastados. As montanhas também. Montanhas, tá. Que é outra sociedade, né? Que tinha outros costumes. Tá. E ela não estudou só a criança, ela estudou da criança ao idoso. Então, Aglaé, você está falando da Pamela Levin, né? Sim. Ela estudou o desenvolvimento do ser humano em diversos locais, né? Diversas culturas, e ela entendeu, ela constatou no estudo dela que o desenvolvimento é igual em qualquer lugar, é isso? Isso. Independente de lugar, as idades reproduzem as características. As mesmas características. As mesmas características. Então, a criança que cresce em um lar urbano, ela apresenta as mesmas características da criança que se desenvolve num lar rural, nas montanhas. Sim. Os mesmos aspectos no desenvolvimento. Legal. E com isso, e com esse estudo, o que ela consegue ajudar as crianças? Ela identificou as fases e os problemas de cada fase, é isso? Eu não diria problemas, mas características. Características, legal. Características de cada fase. E eu me aprofundei nesse estudo usando os conhecimentos de Donald Winnicott, que é um estudioso, um psicanalista que estudou na Inglaterra 40 anos as crianças, também da Amy Pickler, que é uma estudiosa também da criança. Ela é austríaca, mas ela desenvolveu o seu trabalho na Bélgica, em Bruxelas, e aí a gente pega todos esses conhecimentos e a doutrina espírita, ela clareia para a gente. Os histórias, se aprofunda, né? Tá. Os pais da análise transacional, eles não têm nenhum tipo de vínculo com doutrina espírita? Nenhum. Eles estudaram realmente as fases da criança, do adolescente, do adulto, encarnado. Sim, a Pamela, você está falando da Pamela. Ela que estudou os pais, as crianças, o desenvolvimento, ela não tem nenhum conhecimento de espiritismo. Legal. E aí a doutrina espírita pega esse conhecimento e joga uma luz mais abrangente. Sim, muito mais abrangente, porque pega desde a preparação para a reencarnação até a gestação, que o espírito esquece tudo, e aí começa o desenvolvimento, onde a Pamela esclarece demais para a gente, cada faixa etária. Legal. E isso foi importante, então, para o trabalho lá o trabalho junto com os pais, tanto na federação quanto... Porque você trabalhou na federação, né, com esclarecimento, né, com as doutrinas dos pais, e aí depois você veio trabalhar lá no Mãos Unidas, e há quanto tempo você está lá no Mãos Unidas fazendo esse trabalho com pais? Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Sim. Então, você deve ter algum adolescente lá do começo que já é pai que frequenta lá, né? Sim, temos. Imagino, né? Sim. Legal. E aí você conta um pouco também da sua experiência na Rádio Boa Nova. Você trabalha na Rádio Boa Nova há quanto tempo? Há 35 anos. Você comentou no começo, né? 35 anos que você colabora com a Rádio Boa Nova. Isso. Quem me levou para a Rádio Boa Nova foi o Éder Fávaro. Lá eu conheci um dos maiores amigos da minha vida, que é o Amilcar Del Chiaro Filho, e nós três fazíamos o programa que nós fazemos hoje, o Américo,
o Marcos, eu, o Milton, que é Diálogos Espíritas e Ação 2000. O Diálogos Espíritas, ele vai ao ar que dia e que horário? Ele vai ao ar no domingo, das 9 às 10 da manhã. E o Ação 2000? É no sábado, das 8 às 9. Da manhã. Da manhã. O Ação 2000, ele tem uma característica que você pega uma notícia da mídia, leva a notícia no programa, comenta essa notícia e depois o aspecto espírita da notícia. Tá. E o Diálogos Espíritas é baseado na codificação de Allan Kardec, nos livros de Emmanuel, de André Luiz, né? Tá. O Diálogos Espírita é um estudo da doutrina e o Ação 2000 é você pegar uma notícia do nosso dia a dia comum e tentar enxergar nessa notícia, analisar essa notícia sobre a visão espírita, é isso? Exatamente. E antigamente, agora nós não estamos mais fazendo isso, mas antigamente, no Diálogos Espíritas, nós entrevistávamos figuras proeminentes do espiritismo, e chegamos a entrevistar muitas pessoas, mais de 200. Legal. E tem alguma entrevista marcante, alguma conversa que você dessas entrevistas? Olha, existem várias entrevistas marcantes, mas eu gostaria de falar para você uma que me marcou bastante, que foi a do Humberto de Campos Filho, filho do Humberto de Campos. Tá. Ele escreveu um livro chamado Irmão X, Meu Pai. Tá. Nós devemos lembrar que ele e a mãe dele que abriram um processo contra o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, porque escreveram livros assinando Humberto de Campos, né? E ele veio, e ele veio, mas completamente mudado. Ele veio trazendo esse livro, Irmão X, Meu Pai. Ele quis fazer questão, porque depois Humberto de Campos teve que assinar Irmão X, por causa do problema com a federação, né? Então, ele veio e pediu a mim, naquela oportunidade, que eu lesse uma crônica que o pai dele havia escrito, Humberto de Campos havia escrito, quando ainda encarnado. E eu comecei a ler a crônica, ele já estava doente, ele começou a dizer que ele começou a ouvir uma valsa no rádio e teve saudade das vezes que ele dançava com a esposa nos salões, só que ele não aguentou, nós precisamos desligar os microfones porque ele chorava muito, né? Ele era uma pessoa muito sensível, Humberto de Campos Filho. Então, ele se emocionou com a carta, com a crônica que o pai dele tinha escrito, que estava sendo lida por você. Sim, sim. E foi ele que te pediu para ler. Foi ele que pediu. E o que tinha nessa crônica que você acha que emocionou ele tanto assim? Isso, quer dizer que o pai dele já estava muito doente, não podia dançar mais, e disse que sentia falta da época em que ele dançava com a esposa, as valsas. Então, acho que ele deve ter vindo toda essa lembrança do pai, né? Né? Pai, com a mãe, né? Legal. Sim. Que interessante, né? E assim, dentro da doutrina, né? Eu sei que você também participa, né? De escola... no esclarecimento aquele trabalho de esclarecimento de espírito. Sim. Agora nós estamos com o centro temporariamente fechado por causa da pandemia, mas eu tenho uma experiência de muito me marcou. Um espírito chegou, né? Ele estava com o formato de animal, zoantropia, e os mentores começaram a me orientar para que eu levasse a conversa para um certo campo. Então, eles trouxeram um espelho no plano espiritual. E ele via as mãos e dizia patas. E eu dizia... O espírito que estava sendo esclarecido e você que estava esclarecendo o espírito. Sim, e eu também via porque eles me mostravam. Então, ele dizia assim, então, você estava enxergando toda a situação que estava acontecendo. Sim. E eu dizia, não, mãos.
Enquanto eu falava isso, os espíritos iam trabalhando com a mão dele naturalmente, que já tinha sido feito um trabalho anterior, e eles iam trabalhando com as mãos dele para transformar aquilo em dedos. Tá. Depois ele falou focinho. Eu falei, não, nariz, boca. E eles foram trabalhando o rosto dele, e ele falando nariz, boca, porque ele não falava correntemente. Aí Tá. ele disse para mim, sono, depois de um tempo, né? Eu estou contando rapidamente. Ele falou, sono. Eu falei, tudo bem, meu querido, durma. Só que, por favor, durma repetindo 3 palavras. E ele falou, qual? Eu falei, Deus, Jesus e amor. E ele começou a falar, Deus, Jesus, amor, devagarinho, e adormeceu. E adormeceu. Sim. Então, você nessa experiência, então você viu, porque esse fenômeno da zoantropia, muita gente não conhece, né? Sim, É um fenômeno em que o espírito ele fica tão bruto que ele vai moldando o perispírito dele e vai tomando uma forma de animal, não é isso? isso. Muitas vezes por influência de entidades espirituais inferiores. Que estão obsediando ele, Sim. tá? E Tem um aí, dos livros de André Luiz, desculpa, tem um dos livros de André Luiz que descreve isso perfeitamente, mas eu não lembro no momento qual é. tá, eu vou pesquisar e eu deixo aqui na descrição da nossa conversa. E aí, durante então esse processo de esclarecimento do espírito, e assim, ele fica tão bruto, que ele perde até a capacidade de conversar, de fala. Sim, É, é tão, sim, é tão é tão profunda essa transformação nele que ele perde até, o espírito acaba perdendo até a capacidade de falar. Olha que sim. interessante. Tá? Falar correntemente, né? E aí você conseguir, nesse trabalho de esclarecimento desse espírito, eles conseguiram trazer esse espírito para a forma humana, e aí ele acalmou e ele dormiu. Sim, E aí provavelmente deve ter sido encaminhado para algum hospital espiritual para com ser. certeza. Eu não sei te dizer porque não disseram para nós. Claro, Mas claro. quando eu vi isso nos livros de André Luiz, uma senhora que, pela influência do espírito inferior, se transformou numa loba, eu, eu quer dizer, Tem um firmou livro, mais ainda, né? tem um livro que chama Despedindo-se da Terra, eu não me lembro o autor. Eu não sei se é no Despedição, é uma trilogia. Sei, Ele, em um desses livros, ele conta uma experiência de um espírito que estava sob a forma de animal, entendeu? sim, Que ele estava, eu lembro, também é relatado nessa trilogia. Depois eu vou pesquisar exatamente quem é o autor, tal, essa trilogia, e eu ponho aqui. São 3 livros muito bons, e eles contam histórias bem atuais, sim. coisa recente mesmo, da década de 90, 80, alguma coisa assim. Eu lembro Uhum. que é bem interessante essa história também desses livros. E ele tem um caso lá dentro sobre esse Zoantropia. fenômeno, né? A Uhum. zoantropia. Além dessa experiência da zoantropia, tem alguma outra experiência que marcou nesse. Teve sim, Antônio. Nós estávamos trabalhando, eu e o Américo, e ele estava conversando com a entidade espiritual e a entidade não deixava de falar. Gritava junto, ele queria falar, ele queria mostrar alguma coisa, ele fechava os olhos, porque eu via a entidade. Então, chegou uma hora, sem que nós entendêssemos por quê, ele começou a chorar convulsivamente. E aí o Américo perguntou, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu estou sentindo o perfume da minha mãe. Então, a mãe não estava, mas os espíritos trouxeram o odor para que ele lembrasse da mãe e ouvisse. Se acalmar, ele estava nervoso, ele Sim, estava, devia estar né, bem transtornado, e ele não queria sim, ouvir ninguém. E aí não, foi sentir o perfume da mãezinha dele, e aí é, ele acalma. Olha só, olha o que o amor da mãe não não faz, né? faz pelo filho. Não é? É só o perfume dela foi capaz de acalmar o coração do filho. Olha que Sim, interessante. sim. Olha que muito legal, muito legal. E a gente já está mais ou menos indo para a conclusão da nossa conversa, Glaê.
Eu queria que você contasse também alguma outra experiência marcante na sua vida. Eu sei que você tem uma com seu pai, né? É verdade. A experiência com meu pai foi uma experiência que me marcou demais. Eu sempre fui muito próxima do meu pai, muito próxima. E o meu pai desencarnou com 61 anos de um ataque cardíaco, quer dizer, nós não estávamos esperando, né? Foi uma morte repentina, né? Repentina, nós não estávamos esperando. E então o corpo foi para o lugar onde que fica para ser velado, mas como era de madrugada, estava dentro daquele box para ser velado e eu, a minha mãe e o meu marido, nós estávamos no salão maior. Tá. Então, uma entidade espiritual chegou para mim e disse, vai lá até o corpo e faz uma prece. Eu falei, está bem. E fui e comecei a agradecer aquele corpo por todas as oportunidades que tinha dado para ele, por tudo que ele viveu, agradeci muito, tudo que ele tinha feito por mim como filha e tal. E, terminada a oração, nós íamos sentar outra vez lá fora. E daí tinha um ar-condicionado, e o ar-condicionado começou várias telas de ar-condicionado começou a instalar, mas tão alto, que o zelador acordou. Ele acordou e começou a olhar o que está acontecendo e tal, e nisso eu comecei a ver vários espíritos naquela sala de espera. Vários, encheu, ficou. Nisso, a minha avó, mãe dele, que foi a mesma que eu vi quando eu tinha 2 anos, a minha avó, Alcina, ela o trouxe nos braços, como se ele fosse uma pessoa leve, eu não sei explicar esse fenômeno. Atravessou o salão e quando ela chegou na porta que dava para fora, ela volitou com ele nos braços. Nossa, que legal. Então você viu o seu pai deixando o corpo dele. Sim. Sim, e eu fiquei bem tranquila, porque eu falei, bom, agora está só o corpo, pode acontecer, pode enterrar, não tem problema, porque o espírito tinha ido embora nos braços da mãe. E você aqui naquele momento. E é interessante, essa história é muito bonita, né? Eu acho espetacular essa experiência, né? Assim, eu acho que você é muito abençoada de poder ter presenciado isso, né? Porque a gente é a certeza de que nós estamos aqui por passagem, né? Que a nossa vida verdadeira não é aqui, né? Lá do outro lado, né? Aquilo que tudo que a doutrina espírita fala pra gente, você viu, né? Você viu o seu paizinho indo e ele tá, e assim, deve ter sido uma experiência te deixou muito calma, porque estava nos braços da mãe dele, né? Da sua avó. Sim. Né? E deixou a mim, eu consolei um pouco minha mãe também, que ela estava bastante desconsolada, e eu fui contando para minha mãe e para o meu marido que eu estava presenciando, eu nem sabia o que ia ser, mas eu fui contando, olha, eu estou vendo isso. Nossa, que interessante. E o zelador se assustou com os estalos. Depois eu falei para minha mãe e para o meu marido, mas baixinho lá para eles, ele só estranhou porque começou a estalar muito alto. Muito alto. Para chamar a atenção mesmo, né? Acho que deve ser também decorrência da energia desses espíritos chegando, né? Sem dúvidas. Espíritos bons, espíritos que encheram a sala para vir recebê-lo. Eu fiquei muito emocionada mesmo. Ai, que legal. Que bom, né? Eu acho que essa história, ela, vista para algumas pessoas, pode trazer bastante calma, né? Sim. Principalmente pessoas que estejam passando por algum tipo de perda, né, no momento, né? Muito bom. E eu diria até, Antônio, tenha fraternidade com aquele que está desencarnando, porque ele que precisa da sua ajuda. Faz mais ou menos um ano e pouco, nós fomos a um velório e a moça gritava, e por coincidência era pai. Pai! E eu fiquei pensando como que aquele espírito estava se sentindo com aquela jovem gritando daquele jeito. Então, eu estou falando isso não é para dar lição de moral, absolutamente,
mas para pedir às pessoas que tenham caridade com aqueles que estão partindo, porque eles é que precisam de nós. Eles estão passando por um momento de transição, então eles precisam de nós. Sim, sim. E aí eles precisam que eles precisam receber boas energias nossas, Sim, para que eles sim, possam fazer a transição deles de forma mais calma, mais serena, sim, né? sem dúvida. E para a gente terminar a nossa live, gostei muito da nossa conversa, né? E para a gente terminar Obrigada. o nosso programa, eu sempre eu procuro pedir uma dica de livro ou de série ou de filme. Que dica você gostaria de dar? Olha, eu gostaria muito de indicar a codificação, mas eu sei que nem todos ainda estão acostumados com a codificação, mas eu destacaria o Evangelho para quem está começando, né? Depois o Livro dos Espíritos, a obra de Emmanuel, né? Não só os romances que são maravilhosos, mas também as mensagens, né? E também a obra de André Luiz, né? E que nós temos até como indicação o livro Nosso Lar, desculpa, o filme Nosso Lar, Filme, nós, que foi muito bem traduzido para a indústria cinematográfica, né? Sim. Eu acho que o livro, tanto o filme Nosso Lar, quanto o filme do Chico, são duas obras muito Nossa, mas perfeitas. o Chico é hora concurso, né? Porque quando a gente fala de Emmanuel, nós estamos falando do Chico, quando a gente fala de André Luiz, a gente está falando do Chico, né? O Chico Exatamente. não é nada, são mais de 400 livros, então Sim, é sim. realmente uma figura ímpar dentro do Espiritismo. Não, e a história contada, a forma como foi contada a história dele, né, com ênfase na ajuda que ele dava para as mães que perdiam seus filhos, né, as psicografias que ele fazia, Sim, é muito, eu acho que foi muito bem. A gente sabe que veio lá de cima a inspiração para dar esse enfoque, né? Então, e o filme acaba com o Pai Nosso, né? Então, sim. Aí acaba com a gente também, é né? E verdade. eu gostaria até de dizer que ele teve um pouco de dificuldade de psicografar no início, Nosso Lar. Mas aí eles levaram o Chico até o Nosso Lar para conhecer a colônia, para poder ter mais facilidade de psicografar. Eu falaria o seguinte, né? Para quem está começando na doutrina, realmente a codificação, os livros do André Luiz, tal, o Nosso Lar, ele é o primeiro, mas dali para frente ele vai aprofundando. Eu mesmo Vai, tem livro que não consegui ler, entendeu? vai. Deu nó, não consegui. Sei. Tem um dos livros que ele fala muito sobre medicina, sobre cura, tal. Nossa, eu lembro que eu não consegui ler. Não, há dois livros do André Luiz que um leigo não consegue ler. É Evolução em Dois Mundos, Uhum. que precisa entender de medicina, né? Acho que era isso. Desculpa, Mecanismos da Mediunidade, que daí precisa ser engenheiro. É verdade, é Agora, verdade. mesmo os outros livros, a gente tem um pouco de dificuldade porque ele vai no fundo, o André Luiz vai fundo. Isso. Então, a gente precisa primeiro começar pela codificação, pelos romances de Emmanuel, que eu Isso, acho é. maravilhosos. Eu acho assim, cabe muito à pessoa que tá lendo, falar, pô, se ela se ela gosta de romance, vá para os romances do Emmanuel, né? Se ela gosta de estudo um pouco mais sobre, né, questões mais técnicas, tal, aí sim, você pode ir tanto para codificação quanto para os livros do André Luiz. E agora, quem está querendo começar, para ter uma ideia, tal, eu diria, vai atrás de romances eu estou falando porque por exemplo, eu comecei lendo a Zíbia Gasparetto, né? Sei. Eu acho assim, ali ela traz, são romances mais leves, mais, né? Eu acho também a Violetas na Janela um clássico, né? Então, Nossa, muito bom, é, né? eu então eu acho que se você quer começar, né, pode começar por esses para você ter uma Sim, ideia do que, né, de tudo que está passando, vai ter uma sim, ideia e aí depois aí começa a aprofundar nos livros da codificação, e tal, né? sim, sim.
Então tá bom. Sempre lembrando do Evangelho também, que a gente pode ler quando faz o Evangelho no Lar, que é muito bom também, Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o Evangelho é um costume que eu tenho, que eu trago da casa dos meus pais, fazer o Evangelho no Lar toda semana. Né? E Sim, isso a gente sabe da importância sim. disso, né? E assim, eu faço o Evangelho no Lar com meus filhos toda semana, e aí até seguindo uma dica lá de vocês, né? A gente com os filhos, a gente conta alguma historinha, lê alguma historinha Sim. mais infantil, para que eles se interessem, né? Para não ficar enfadonho, porque você lê o Evangelho no Lar para os, né? O Não, Evangelho do Espiritismo para a criança não vai adiantar, né? Ele não vai entender. Então a gente faz uma leitura, aí a gente aí a gente deixa eles desenhando e aí a gente faz a leitura do Evangelho para a gente, né? Então é uma certo, forma que a gente adotou lá em casa que tem dado certo. certo. Ok. Aglaê, eu agradeço muito a sua disponibilidade, as histórias que você contou, você trouxe várias experiências aqui que eu acho que as pessoas que vão ouvir e ver essa live vão gostar bastante. Tomara, eu é que agradeço, viu, Antônio, a oportunidade, e tomara que faça bem mesmo para as pessoas as histórias, porque para mim elas fizeram muito bem na minha vida. Legal. Aglaê, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até logo. Até logo.